Olá, meus amigos, tudo bem? Então, hoje a gente vai continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, o livro 4, né, a última parte, no capítulo que fala sobre penas e gozos terrestres. Então, na aula anterior a gente começou falando, né, sobre o que é felicidade, a infelicidade relativas, os motivos disso tudo. A gente falou também sobre perda de entes queridos. Então, foram 2 itens. E hoje a gente vai continuar aí falando de mais temas que Allan Kardec abordou nesse capítulo, tá bom? Vamos fazer uma prece inicial para a gente começar? Então, fecha seus olhos, eleve seu pensamento, agradeça a Deus esse momento de estarmos juntos, para estudarmos um pouco mais a respeito das leis que regem nossas vidas, agradecer infinitamente a Jesus, nosso mestre maior, por tudo que ele nos deixou, pelos seus ensinamentos, exemplos, por termos a doutrina espírita a clarear os nossos caminhos, e que possamos assim, então, a cada dia, aprendermos mais e termos essa possibilidade de fazer a transformação íntima necessária para sermos pessoas mais equilibradas e felizes. E assim, Senhor Jesus, em Teu nome, agradecidos aos amigos espirituais, sempre presentes nos nossos estudos, ainda que virtuais, nós iniciamos assim o nosso estudo de hoje. E que assim seja. Muito bem, então vamos lá, né? Hoje a gente vai falar sobre um item tão interessante, porque é uma realidade vivida por muitas pessoas, pessoas que vivem sofrimentos no mundo material ligados a decepções, a ingratidão, decepções amorosas, decepções dentro dos relacionamentos familiares também, relação entre pais e filhos, enfim, né? Kardec chamou de decepção, ingratidão e das afeições destruídas. Então, uma das perguntas que a gente tem nesse capítulo é justamente essa, né? Será que como que a gente lida, né, com essas ingratidões que muitas vezes destroem laços de amizade? Isso não é uma fonte de sofrimento, de amargura para o ser humano? E os espíritos responderam isso na questão 938, olha, não há que se lamentar ter amigos ingratos, eles serão substituídos por aqueles que saberão compreender, nos compreender. Então, quando a gente tem uma situação de ingratidão na nossa vida, a gente tem que avaliar bem, né, se tudo aquilo que a gente fez foi do fundo do nosso coração e se a pessoa a quem a gente dirigiu a nossa afeição, a nossa amizade, as coisas que a gente fez, ela não soube reconhecer, ela não valorizou e ela, né, teve um comportamento que nós classificamos como ingratos. Então aí já é uma questão do comportamento dela. Ela está assumindo as reações do que ela está fazendo, né? Na vida tudo é assim. E às vezes é a gente que se sente muito magoado por conta de as pessoas a quem a gente dirige a nossa afeição não retribuírem na mesma medida, ou na medida em que a gente acha que merece, ou na medida em que a gente gostaria, tá? Então, realmente, né, se você tem relacionamentos desse tipo, avalia primeiro se tudo aquilo que você fez é do fundo do seu coração. Se você não faz querendo receber de volta, se você não dá querendo que as pessoas te reconheçam você como um grande doador, como um grande amigo, como uma pessoa benemérita, como uma pessoa superior. A gente tem que dar e fazer as coisas na nossa vida por desejo real e verdadeiro, e não esperando que essa troca aconteça, não é? Na verdade, a lei, ela é perfeita, a lei divina, a lei universal. Então, quando a gente dá de verdade, a partir de nós mesmos, do fundo do coração, quando a gente dá aquilo que a gente tem de melhor, a gente atrai aquilo de volta. Então, mesmo que não seja por parte de todas as pessoas, mas a vida vai retribuir isso, é uma lei. Agora, quando a gente faz querendo receber de volta, então você já teve a sua recompensa, né? É a história lá do Evangelho, né? Que a mão direita não sabe o que a sua esquerda faz. Acho que é isso, ou se a esquerda não sabe o que a direita faz, eu nunca lembro aí esses lados, né? Mas a gente tem que fazer sem esperar a retribuição.
Tá? Então é uma coisa importante para a gente repensar. E aí os espíritos ainda continuam, olha, que o bem que você tenha feito seja a vossa recompensa nesse mundo. Não olheis o que dizem sobre ele os que o receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Então, se eu faço o bem, se eu ajudo as pessoas, e essas pessoas, ou algumas delas, são ingratas, não reconhecem aquilo que eu fiz, ok. O mérito e a recompensa é minha de ter feito o bem do coração. Se o outro vai reconhecer, se o outro vai me agradecer, se o outro vai me recompensar sobre aquilo que eu fiz, é da parte dele essa retribuição. Então, muitas vezes também essa ingratidão que acaba acontecendo por parte de algumas pessoas não deixa de ser uma prova para a nossa persistência, né, em fazer o bem. Então, eu faço o bem mesmo que os outros não reconheçam. Não que não seja legal a gente ser reconhecido pelo bem que a gente faz. É bom, o ser humano gosta disso, tá? Mas não é isso que deve motivar as nossas ações beneméritas, as nossas ações no bem. Isso tem que ser realmente do fundo do nosso coração. Então, vamos avaliar bem essa história da ingratidão, não é? Os espíritos ainda perguntam, olha, achei tão interessante isso, pessoal, se as decepções causadas pela ingratidão não endurecem o coração e o fecham à sensibilidade. Olha que pergunta interessante, isso é super real e atual na nossa vida, porque acontece muito isso. Quando a gente está em determinadas relações amorosas, afetivas ou de amizade, e a gente tem uma decepção causada por aquela relação não ter ido como a gente gostaria, ou por ingratidão, ou por traição, ou por uma série de motivos, não é raro que nós, seres humanos, a gente se feche emocionalmente, pelo menos por um tempo. Tá? É como se a gente dissesse assim, olha, eu vou fechar a porta das emoções, que é nessa região do chakra coronário, né? Cardíaco, melhor dizendo. Essa região é uma região extremamente ligada à expressão das emoções. É aqui que a gente sente, é aqui que a gente expressa, é aqui que a gente faz muitas trocas energéticas emocionais, na região desse chakra, do chakra cardíaco, tá? Ou quarto chakra. Então, quando a gente tem uma grande decepção, um sofrimento amoroso, algumas pessoas, ou nós também, a gente decide fechar um pouquinho. Porque o que significa fechar essa sensibilidade na região do coração? Significa assim, eu me afasto, eu me endureço, eu esfrio emocionalmente para não sofrer de novo. Então eu me torno mais impermeável às manifestações de emoção, eu não me deixo emocionar facilmente pelas coisas que eu vejo. Então é muito comum, né, a gente meio que banalizar até o sofrimento humano. Então eu passo pela rua, tem tantas pessoas dormindo na rua, né, ok, e continuo reto. Eu não me comovo, eu não me abro à compaixão, eu não me abro à sensibilidade novamente. Ou então, se eu estou diante de alguém da minha família, alguém do meu círculo de amizades, que também está passando por motivos de sofrimento, eu falo assim, deixa que ele resolva, eu não vou me envolver porque das outras vezes que eu me envolvi, eu me decepcionei. As pessoas foram ingratas, as pessoas não reconheceram tudo o que eu fiz. Então, por conta de não sofrer, por uma defesa emocional, a gente fecha a região do coração. Só que isso significa que você se fecha também para as coisas boas que poderiam acontecer na sua sensibilidade nessa região. Então, quando a gente fecha, você fecha geral. Não tem botãozinho, só vou fechar para o sofrimento e vou deixar aberto para a alegria, para o amor. Não, você fecha tudo. Então você se protege contra o sofrimento, mas você também deixa de ter a possibilidade de viver coisas boas, aquele sentimento quente, aquele sentimento agradável, aquela emoção que traz um colorido verdadeiro para as nossas vidas. Então é importante a gente pensar nisso, né? Os espíritos responderam assim, olha que bacana, isso seria um erro, se fechar
a sensibilidade. Porque o homem de coração bom está sempre feliz pelo bem que ele fez. O ingrato terá vergonha e remorsos. Então, muito legal, os espíritos foram muito coerentes, tá? Hoje a gente tem uma possibilidade de avaliar isso diferente, né? A gente conhece os mecanismos de defesa do ego, que a psicologia estuda, os mecanismos de defesa emocional, energéticos nessa região. E os espíritos já nos alertaram desde aquela época para Allan Kardec, dizendo assim, é um erro você se fechar. Não é assim que a gente vai resolver. Essa defesa de fechar a sensibilidade vai trazer prejuízos para você. O importante é a gente saber lidar equilibradamente com as emoções que a gente experimenta. E aí, uma das emoções muito experimentadas por nós seres humanos são as mágoas. Então a gente fica magoado em determinadas situações porque as pessoas não nos retribuíram adequadamente o que a gente fez. As pessoas fizeram algo que realmente me deixaram magoado, ferido. As pessoas não me amaram como eu gostaria que elas me amassem, sabe? As pessoas não fizeram aquilo que eu esperava delas. Então toda mágoa tem uma base nisso, numa regra não executável que a gente cria. Olha que interessante. Tem um autor que estuda sobre emoções, né, o David Viscott. Ele não é espírita, mas ele trabalha super bem com essa questão das emoções. E ele explica isso, que eu acho que é uma forma muito legal da gente entender de onde vem a mágoa. A mágoa vem de uma regra não executável que eu criei. Então, por exemplo, eu criei uma regra de que os meus pais deviam ser perfeitos, eles deviam ter me amado incondicionalmente e me protegido, e me apoiado, e me aprovado, e me amado de uma forma perfeita quando eu era criança. Só que o que acontece? Os meus pais não são perfeitos. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito nesse plano de existência que a gente vive. Então, os meus pais me amaram e fizeram o melhor que eles conseguiram na época. Pode ser que eu, como filho, como criança, não consegui entender isso. E como eu criei uma regra de que eles deveriam ser perfeitos e me amar incondicionalmente, essa regra não foi cumprida. Então eu crio uma mágoa que eu posso levar, olha, anos, guardar anos dentro de mim. Não expressar, mas ficar com aquilo muito guardadinho. Então isso é muito ruim, tá? É a sensação de que algo não aconteceu como a gente desejava, não é? E gosto muito dessa imagem, a Joana de Ângeles, que é o espírito que escreve, né, através do Divaldo Franco, tantos livros legais. Ela, numa das suas obras, ela diz assim: guardar mágoas é como segurar brasas na mão, esperando a primeira oportunidade para tacar as brasas naquela pessoa que te magoou. Quando a gente tem mágoa, a gente tem um desejo de uma vingançazinha. Tá? É assim, ó, ok, você me magoou, você me feriu, você me maltratou, então, ok, espera. A primeira oportunidade que tiver, eu te devolvo. É como se a gente então ficasse com uma brasa na mão, esperando a oportunidade aparecer na vida, para você tacar essa brasa naquela pessoa que te magoou, para que você então possa feri-la também. Só que o que acontece? Você fica segurando a brasa na sua mão. Quem vai se ferir primeiro? Percebe? Eu posso ficar segurando brasas na mão por anos, encarnações a fio. Quem vai se ferir primeiro? Quem segura a brasa, quem guarda a mágoa. Então, guardar mágoa esperando a oportunidade de se vingar é um grande sofrimento, mas é um sofrimento voluntário. Somos nós que estamos escolhendo isso, não é a vida que obriga a gente a se comportar assim, né? Então, diante de uma situação de mágoa, será que eu tenho que engolir ou eu tenho que atacar? Qual é a melhor resposta? Qual é a melhor expressão para a emoção de mágoa? Se a gente engole a mágoa, finge que nada aconteceu, que aquela pessoa fez um monte de coisa que você está fingindo que não está nem aí, que não aconteceu nada, essa mágoa engolida, não expressa, ela vai para algum lugar. E ela vai energeticamente para algum lugar no seu sistema, no seu campo de energia, no seu perispírito, no seu corpo físico. E ela vai dar origem, provavelmente, a alguma enfermidade.
Existem muitos casos de enfermidades que são originadas de mágoas não expressas, engolidas simplesmente. Por outro lado, atacar a pessoa, se vingar da pessoa que te magoou, também parece não ser a melhor opção, né? Porque aí você vai estar ferindo a outra pessoa, você vai estar guardando a brasa na sua mão, quem sabe lá por quanto tempo. Então também não é opção, né? Retribuir para o outro na mesma moeda. Então qual que é a solução para a mágoa? Segundo os espíritos, segundo os estudiosos do comportamento, é o perdão. Então se alguém te fez algo que te magoou, olha se isso não é uma regra executável que você criou, que na verdade a pessoa fez até sem ter a intenção de te magoar, de te ferir, de te machucar. Você é que se tornou muito suscetível a isso, você que estava exigindo demais algo que essa pessoa não tinha a mesma obrigação de te dar, mas você criou isso na sua cabeça, tá? Então qual é a avaliação? Se o outro realmente fez algo intencionalmente, perdoa. Parece fácil, né? Eu sei disso. Mas Jesus não nos ensinou que o perdão devia ser 70 vezes, 7 vezes, ou seja, perdoar sempre. Tá? Então, com relação a esses sofrimentos, né, que a gente está falando isso dentro do capítulo que fala penas e gozos terrestres. Então, penas terrestres, sofrimentos que a gente vive aqui. Esses sofrimentos emocionais que a gente está falando aqui são sofrimentos voluntários, sofrimentos que a gente está escolhendo. Tá? Em relação à ingratidão, os espíritos ainda falaram, olha, lembra de Jesus. Olha o que Jesus fez alguma coisa para merecer o que ele sofreu, para merecer ser crucificado, para merecer o desprezo, sabe? O tratamento que Jesus recebeu dos homens, de nós, foi algo absurdo. Né? As pessoas espancaram, violentaram, cuspiram nele, mataram ele. Então, Jesus poderia considerar isso uma imensa gratidão, porque ele veio aqui e só trouxe amor. E a gente retribuiu com pedradas, com a cruz, com a morte. Mas ele dizia, né? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eu já vi gente dizendo isso, que quando Jesus disse essa frase na cruz, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem, Jesus estava pedindo para Deus perdoar os homens porque ele não conseguia perdoar. Sabe, é uma interpretação que não tem fundamento, né? A figura de Jesus era amor puro, perdão puro. Em nenhum momento ele trouxe margem a essa interpretação de que ele não conseguiria perdoar e por isso que ele pediu para Deus perdoar. Sabe, eu acho que isso é totalmente sem fundamento, né? E então é isso, ele é o exemplo maior ainda nesse caso, nessa situação. Então os espíritos responderam para Kardec que o bem que você faça seja a vossa recompensa e não olheis sobre o que dizem eles sobre os que receberam. Né? Muito bem. Quando a gente fala de uma afeição que não foi correspondida, né, de um relacionamento que não foi correspondido, a gente sempre faz reflexões a respeito das nossas relações de amizade, amorosas. Os espíritos disseram assim, há duas espécies de afeição. A afeição do corpo e a afeição da alma. E acontece com frequência que a gente toma uma pela outra. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou namorando uma pessoa, eu casei com essa pessoa, e a gente acha que aquilo é uma afeição pura, verdadeira de ambas as partes, e nem sempre. Né? Às vezes uma amizade acontece por interesses diversos, de ambas as partes ou de uma só parte. Então, às vezes a gente fala, nossa, perdi aquela amizade que eu prezava tanto, que eu queria tanto que aquela pessoa fosse minha amiga, mas para ela, para outra pessoa, aquilo não era uma amizade verdadeira, não era uma afeição da alma, era um interesse material, de alguma coisa relativa ao plano aqui, de existência material. A pessoa queria ser seu amigo porque você é uma pessoa importante, influente, ela tinha interesse em algum benefício, alguma vantagem nessa amizade, sabe? Enfim, pode acontecer de tudo, tá? Então a gente precisa ter bastante cuidado, né? Tem essa pergunta, né, que a gente já viu. E a gente não seria mais feliz se fosse menos sensível? Né? Kardec pergunta isso.
Então, para impedir isso, já até respondi, já expliquei isso naquela outra pergunta que era relativa a isso. Kardec pergunta, então a gente não seria mais feliz se a gente fosse menos sensível? Depende, sabe? O que é ser menos sensível? É ser duro, insensível? Se for isso, não. Não é? Porque a gente vai estar fechando a oportunidade de ter uma vida emocional rica, que é o que vale a pena. A gente precisa aprender a equilibrar as nossas emoções e não se tornar uma pessoa fria. E não se tornar uma pessoa distante, que não se envolve, que não quer, sabe, se envolver emocionalmente com ninguém, nem com as pessoas da família, nem amorosamente, nem com alguém que está caído na rua, porque cada um está vivendo aquilo que merece. Sabe, a pessoa fica fria, a pessoa fica distante, a pessoa fica, na verdade, muito egoísta. Ela quer só as coisas para o bem dela, para a vida dela, para o bem-estar dela. Então, a gente já viu que isso não é legal. E eu gosto muito desse comentário, que está na questão 938, porque é uma coisa tão legal, né? É um comentário de Allan Kardec, tá? Não é uma resposta dos espíritos, é um comentário de Kardec. E o comentário inteiro é assim, olha, a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Que lindo isso, né? É real. A gente quer amar, mas quer ser amado também. É uma troca. A vida é uma troca, sabe? Os relacionamentos são trocas. Quando eles são baseados em trocas reais, verdadeiras, de amor verdadeiro, é fonte de felicidade para a nossa vida. Um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a Terra, continua Kardec, é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu e que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência, um prazer negado ao egoísta, como a gente viu. Então, olha que bacana, que legal a gente ter essa possibilidade na vida de amar e ser amado. A natureza nos proporciona isso. A vida de relação, a gente já viu isso, né? Na lei de sociedade. É uma necessidade do ser humano de ter contato social, de ter relacionamentos, tá? André Luiz, no livro Nosso Lar, se vocês se lembrarem, ele diz o seguinte, que o amor é o alimento das almas. Uma frase tão marcante do André Luiz nesse livro. Ele diz assim, que a gente se alimenta e precisa do alimento material que nutre o corpo, mas a gente precisa do amor. O amor é o alimento das almas. E é isso, é o amor nas relações que vai nos alimentar. Muito bem, só que aí a gente tem situações que podem acontecer, né? Tipo as uniões antipáticas. Então tem gente que se une, que se casa e acaba sendo uma união antipática. Olha lá a questão 939. Vamos ler. Desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado e o amor sincero seja recebido com indiferença e mesmo com repulsa? Como, além disso, a mais viva afeição entre dois seres pode se transformar em antipatia e, em algumas vezes, em ódio? Isso é real. Né? Em relacionamentos, em casamentos, acontece muito isso. Olha a resposta dos espíritos. Não compreendes, então, que seja uma punição, embora passageira? Além disso, preste atenção, quantos há que pensam amar perdidamente porque julgam apenas as aparências? E quando são obrigados a viver em comum, não tardam a reconhecer que se tratava somente de uma paixão material. Não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e que supondes dotada de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que a podereis apreciar. Caramba, super sábia a resposta dos espíritos, gente. Vocês concordam? Porque o que acontece? Hoje tem acontecido muito isso, não é? As pessoas se conhecem superficialmente, se apaixonam, se enamoram, elas têm relações sexuais, elas acham que, uau, encontrei o meu par perfeito, a tampa da minha panela, e pessoas que se casam assim rapidamente, sabe? Depois de se conhecerem por tão pouco tempo. E de repente, depois na convivência, elas descobrem que, puxa, não era nada daquilo, hein? Nossa, essa pessoa era tão diferente de quando a gente namorava, não é? Tem gente que fala isso, nossa, a gente namorava
Era tudo tão lindo, nossa, ela era tão carinhosa, ele era tão atencioso, nossa, ela fazia tudo o que eu queria, nossa, ele me trazia flores presentes toda semana. E depois a coisa inverte, porque a gente acaba, na verdade, vendo realmente quem aquela pessoa era. A gente conheceu superficialmente, pelas aparências. Então, na verdade, não é que as pessoas mudaram, elas eram daquele jeito. Nós éramos daquele jeito, somos do nosso jeito. Mas quando a gente está conhecendo uma outra pessoa, a gente não quer mostrar todos os nossos lados. A gente só vai mostrando aos poucos na convivência. Por isso que é tão importante, né, nos relacionamentos amorosos, você conhecer realmente a pessoa. Não é só assim, me encantei, em 2 semanas vou me casar. Sabe? Porque aí a gente vai cair numa triste realidade, né? A gente já viu isso, né? Há 2 espécies de afeição, a do corpo e da alma, e frequentemente se tomam uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível. Eis porque os que se julgam amar com um amor eterno acabam se odiando quando passa a ilusão. É uma triste verdade isso que os espíritos nos apontaram, né? Então, se eu me interessar por alguém porque essa pessoa é jovem, tem um corpo lindo, escultural, perfeito, é a pessoa que eu sempre busquei, é a pessoa com essa beleza. Ok, mas em algum momento essa beleza vai mudar. Todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos perder a juventude. Quantas pessoas, né, que se casam e de repente ficam juntas por algum tempo, aí se separam e a pessoa quer encontrar de novo um outro parceiro amoroso, jovem, como o primeiro era jovem e ele mesmo era jovem há 30, 40 anos atrás. E a busca é não por alguém com quem você possa compartilhar uma vida produtiva, de trocas verdadeiras, de apoio mútuo e de amor verdadeiro, mas você está buscando uma aparência jovem, um parceiro com uma aparência jovem de quando você tinha 40 anos atrás também. Então são afeições do corpo, não afeições da alma, né? E aí a gente entra num item super delicado que é abordado nesse capítulo, na questão 941, mas que depois vai ser ainda mais desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? A gente fala sobre divórcio, sobre separação, né? Quando Kardec fala sobre as uniões antipáticas, ele pergunta num determinado momento, tá? Desculpa, não é na 941, é na 940? Deixa eu ver. Não marquei aqui, 940, olha, eu marquei aqui. Então, na questão 940, Kardec pergunta assim: a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente fonte de desgostos, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Sim. Então, tudo bem, eu casei, foi um casamento meio impulsivo, achei que eu gostava, achei que eu amava, de repente estou ali percebendo que é totalmente diferente, não tem mais amor, nem da minha parte, nem da parte do outro. E, na verdade, não é só a ausência de amor, existe desamor, existe antipatia, existe, sabe, brigas constantes, existe ameaça à existência. Quantos crimes passionais a gente vê acontecendo todos os dias no mundo, pessoal, né? Então, principalmente os feminicídios, não é? Mulheres sendo mortas por quem? Pelos parceiros amorosos. Sendo mortas por aqueles que elas escolheram para ser o parceiro afetivo. Aquele que devia amar, proteger, dividir a vida. Elas achavam que ia ser assim. Mas, de repente, como a gente está vendo, era um conhecimento superficial. E, de repente, então, ok, essa relação precisa continuar até o fim, o casamento não pode terminar, as uniões não podem ser desfeitas nessa vida, o Espiritismo é contra a separação, o divórcio, né? Então, nessa pergunta tem uma resposta muito, muito interessante. Ele diz assim, que isso é fonte de sofrimentos muito amargos, o Espírito responde. Mas é uma dessas infelicidades das quais nós somos a primeira causa.
Primeiro, diz o Espírito, texto dos Espíritos, são vossas leis que são erradas. Olha que isso foi escrito em 1857, né? Vossas leis são erradas, porque não existia legislação sobre o divórcio na grande maioria dos países nessa época. O casamento acontecia, era uma lei, uma união civil, e tinha as uniões religiosas, mas era uma lei civil e não tinha como desfazer essa união. Aqui no Brasil também. O divórcio é uma coisa relativamente recente na legislação civil, tá? Então os Espíritos falaram, primeiro são vossas leis que são erradas, isso em 1857. Por que crês, está aqui na tela, que Deus te constrange a ficar com aqueles que te descontentam? Olha que pergunta inteligente dos Espíritos. Então tudo bem, aí muitas pessoas com o conhecimento da lei da reencarnação raciocinam assim, mas eu renasci aqui. E eu casei com o fulano ou com a fulana, é porque a gente planejou isso lá no mundo espiritual. Os casamentos são planejados. Então, como que agora eu vou me separar? Eu não vou estar rompendo com esse combinado, com essa programação. Eu não vou estar indo contra a lei de Deus, porque eu estou desfazendo a programação reencarnatória que eu fiz. Então, veja bem que uma programação reencarnatória é uma programação. Livre-arbítrio está valendo o tempo todo. A gente não estudou na lei de liberdade sobre fatalidade? Não, a gente tem livre-arbítrio. Mesmo a programação eu posso ter escolhido. Ou se eu não tenho capacidade de escolher, ela foi imposta, porque era o melhor para mim. Mas ok, ainda assim eu tenho livre-arbítrio de cumprir ou não essa programação. E era uma programação. De repente, ok, eu programo reencarnar e casar com a fulana e casar com o fulano. E ele também se comprometeu a isso. Mas a gente se comprometeu com um propósito de crescimento, com um propósito de reajuste, com um propósito de fazer com que o que a gente tem para aprender juntos aconteça nessa existência. Se uma ou ambas as partes seguiram caminhos opostos e aquele propósito já não está mais presente, por que a programação tem que seguir exatamente naquele caminho? Então, tudo tem que ser visto com muito bom senso, meus amigos. A gente não pode dizer que o Espiritismo estimula o divórcio, a separação, não. Muito pelo contrário. Sempre é ideal que, uma vez que você se case com alguém, você crie um vínculo amoroso e civil com alguém, que você mantenha esse vínculo. Agora, se a situação caminha por um lado em que existe uma ameaça à integridade física, à integridade psíquica, emocional de um ou ambos os parceiros, ou da estabilidade do núcleo familiar, ameaça aos filhos, ameaça, sabe, assédio moral, que hoje está tão comum, né, de violência verbal, de violência e agressão. Então, por que esse relacionamento precisaria continuar? Talvez seja mais produtivo romper, dissolver esse relacionamento e cada um continua aí com a sua vida, não é? E você retoma a sua existência, reprogramando sua existência, sua encarnação. E beleza, se tinha algo a ser reajustado com aquela pessoa, isso vai ser para um outro momento evolutivo. Não é que acabou o vínculo. Tudo bem, a gente renasceu e tinha um vínculo com aquela fulana, com aquele fulano, mas agora não é possível porque coisas piores poderiam acontecer, então é melhor separar. E aquilo que tinha que ser resolvido vai ser resolvido num outro momento evolutivo, numa outra vida, com uma outra forma de se relacionar. Tá? Eu gosto muito da posição do Divaldo Franco, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Esse é um livro muito legal, Divaldo Franco Responde. Tem o volume 1 e o volume 2. No volume 2 ele fala sobre conflitos conjugais. E ele tem várias respostas, sabe, a perguntas desse tipo. E aí, o que a gente faz num casamento que está assim, num casamento que está patinando, num casamento que tem risco de integridade física? E ele fala claramente, fala assim, olha, é melhor separar e reprogramar. Então o Divaldo muito lúcido nas respostas aqui, tá? E a gente vai ver depois isso mais também profundamente no Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom?
É um tema complexo, pessoal. Em nenhum momento, né, eu ou qualquer pessoa pode estar, né, falando para alguém que fala assim, não, você não pode se separar porque o Espiritismo proíbe, olha só a lei da reencarnação, vocês planejaram estar juntos e se casarem aqui, vocês não podem, tem que aguentar tudo até o final. Sabe essa história de tem que aguentar? Então eu já, olha só, muitos de vocês devem ter conhecido o seu Sebastião Bastos. Seu Sebastião foi um dirigente espírita da nossa casa, né? Ele já desencarnou aí há algum tempo. Mas ele era um cara muito querido, ele era um cara muito sábio, tá? Muito simples, na verdade, um homem muito simples, mas um homem de grande sabedoria. As pessoas procuravam muito o seu Sebastião Bastos aqui na nossa casa para receberem orientações dele, né? A gente nem tinha atendimento fraterno ainda, e ele fazia o atendimento fraterno para as pessoas. E eu me lembro nas palestras que ele fazia tantas vezes na nossa casa, dele falar uma coisa super importante. Olha que sabedoria desse homem. Naquela época, sei lá, 20 anos atrás, ou mais, 30 anos talvez, uns 20 pelo menos. Ele dizia assim, né, que uma mulher chegou procurando ele, dizendo, seu Sebastião, eu queria tanto separar do meu marido, porque a gente está vivendo muito mal, a gente só briga, ele já me bateu, ele briga com os filhos, é um horror, é só conflito dentro de casa. E eu fui conversar com uma pessoa espírita, e essa pessoa espírita falou que que eu não podia me separar, que eu tinha que aguentar essa encarnação, porque se eu aguentasse até o final dessa encarnação, aí quando a gente desencarnasse, eu estaria livre dele. E aí eu não precisava mais voltar com ele, porque aí eu tinha cumprido, resgatado os meus débitos aqui. O que o senhor acha? Isso na palestra, hein? E ele falou assim, minha filha, eu acho que a lei de Deus não é a lei de aguentar. A lei de Deus, ela nos ensina a amar as pessoas. Então, se você vai ficar com seu marido só para aguentar ele, imaginando que você vai se livrar dele na outra encarnação, então é melhor você se separar. Porque você vai ter que voltar com ele do mesmo jeito, se você só aguentar. Agora, de repente, se você falar que você quer ficar com ele, você vai aprender a amá-lo, se existe essa possibilidade de aprender a amá-lo e ajudá-lo aqui, então você fica com ele. Se você acha que não tem, é melhor você se separar. Porque aí vocês podem se reencontrar numa outra existência para aprenderem mutuamente a se amarem. Ninguém está aqui para aguentar o outro, mas a gente precisa amar o outro. Então, só aguentar, imaginando que você vai se livrar desse encosto, desse traste na sua vida, você está se iludindo. A vida não se trata de aguentar, se trata de aprender a amar. Então, achei perfeita a colocação desse nosso querido, né, companheiro, seu Sebastião Bastos. Então, quero falar do último item desse trecho que a gente vai estudar hoje, porque na próxima aula a gente vai completar, né, falando sobre desgosto da vida, sobre suicídio, que é um tema tão importante, né? A gente teve aí o Setembro Amarelo, que foi um mês dedicado ao suicídio. Na pandemia a gente teve um aumento muito grande no número de suicídios. Então a gente vai falar um pouquinho, né, a respeito desse tema tão valioso e importante. Mas um dos itens que está na sequência é sobre o medo da morte. E o medo da morte é algo assim muito presente na vida de muitas pessoas, tá? Mesmo de nós espíritas, que estudamos tanto sobre a morte, né? A gente sabe, olha, a gente teve aulas aqui só sobre o retorno da vida corporal à vida espiritual. A gente já tem livros estudando detalhadamente o processo da desencarnação. Já lemos Obreiros da Vida Eterna, né? Quem não leu deve ler, do André Luiz, em que ele estuda 4 casos de desencarnação diferentes, mostrando como que é realmente esse processo da morte, da desencarnação, do desligamento do espírito do corpo. Então a gente sabe de tudo, sabe como é a vida no mundo espiritual. Uau, a gente tem muita informação, não é? Só que a gente ainda continua tendo medo da morte, né? Por que será? Né? Se a gente já teve tantas vidas, tantas existências, se a gente já passou tantas vezes por esse processo da desencarnação, por que será que a gente continua tendo, né, medo da morte? O Richard Simonetti tem um livro bem legal. O Richard Simonetti desencarnou, né, mas foi um grande trabalhador espírita
ele morava em Bauru, né? Teve aqui na nossa casa algumas vezes, aqui em Rio Preto, na USE. E ele tem um livrinho assim muito fácil, que a gente já estudou aqui no departamento de cursos, inclusive na quarta-feira, chamado Quem Tem Medo da Morte. São lições bem simples, bem curtas, mas muito objetivas, muito bem explicadas pelo Richard Simonetti. Vale a pena a gente ler. E então por que será, né, que a gente tem tanto medo da morte? Olha só o que a gente está escrevendo aqui. Nós só temos medo da morte porque nós temos o medo de chegar lá e reconhecer que a gente não viveu bem. Talvez a gente tenha medo da morte com medo do que a gente vai encontrar depois. Se eu fui uma pessoa boa, se eu tive uma vida regrada, uma vida dedicada ao bem, a ajudar as pessoas, ao meu crescimento espiritual, se eu aproveitei realmente as chances da vida e fui uma pessoa boa aqui, provavelmente eu não vou ter tanto medo da morte. Agora, se eu tenho na minha consciência tantas coisas me acusando daquilo que eu fiz ou daquilo que eu deixei de fazer, que a gente já estudou isso também, vocês lembram? Nós vamos ser responsáveis pelo mal que a gente fez e pelo mal que advém do bem que a gente deixou de fazer. Então, se eu podia ajudar e não ajudei, e isso aconteceu, teve uma consequência a partir disso, eu sou responsável pela consequência do que aconteceu. Pelo fato de não ter feito aquilo que eu podia ter feito. Então, isso tudo está lá inscrito na lei, na nossa consciência. A lei de Deus está escrita na consciência. Então não tem ninguém lá fazendo tribunal de julgamento. Olha, você fez isso, você não fez aquilo. Tudo está na nossa consciência, né? E a gente sabe, meus amigos, um fato super importante também. No mundo espiritual, a gente mostra e revela exatamente quem nós somos. Então, se eu tenho um tipo de vibração, se eu estou diante de alguém que eu não gosto, a minha vibração mostra isso. O meu pensamento se exterioriza no meu campo energético, no meu campo, na minha aura vibratória. Então, aqui, no plano material, se eu estou diante de alguém que eu não gosto, eu sorrio, finjo e ninguém fica sabendo, nem a outra pessoa que eu não gosto dela e nem ninguém que está ao lado. Eu consigo disfarçar e fingir. No mundo espiritual, não. No mundo espiritual, se eu estou diante de alguém que eu não gosto, eu exteriorizo isso, não tem como fingir. Então, se eu sou uma pessoa inferior, no mundo espiritual não tem como fingir. Não tem como enganar os outros. Então, isso gera medo. Medo por consciência pesada por parte de muitas pessoas. Tá? A morte, olha lá embaixo, não inspira ao justo nenhum temor. Porque a pessoa viveu bem, porque a pessoa fez o que ela conseguiu fazer, que era possível fazer. A gente não pode ficar se cobrando tanto também, mas fazer o que era possível fazer. Então, se a gente fez isso, a consciência está tranquila, a morte não precisa gerar nenhum temor, né? Então, achei muito interessante. Muitos materialistas, ateus, que no jogo filosófico das palavras e das ideias justificam que não existe isso, né? A morte é o fim e a gente então não tem nada além depois da morte. A vida não continua. Essa história aí é uma ilusão religiosa para enganar as pessoas ingênuas. Mas não existe nada. A vida é essa realidade aqui e a morte simplesmente é o fim. Então pronto, morreu. É o fim de tudo. Só que não, né? A gente diz aqui. Porque, na verdade, existe uma coisa inata, intuitiva no ser humano. Sobre a crença de Deus, a gente já viu isso, né? Sobre a elevação do pensamento, a prece. E existe uma tendência inata de você saber que a vida vai continuar. Então, mesmo que por um jogo de conveniência e de palavras e raciocínios e ideias, a pessoa justifique que ela é um ateu, que ela não acredita em nada, que a vida se resume nisso e não tem nada além da morte. Então, não preciso ter medo da morte, porque não tem nada depois mesmo. Só que no fundo, a pessoa sabe. Chega na hora do momento da morte. Muitos ateus clamam, meu Deus, me ajude.
sabe? Muito interessante, né? E aí, beleza, acho que a gente ainda poderia colocar aqui a respeito do medo da morte essa relação mesmo que a gente tem, né? A vida é cheia de preocupações, pessoal. Quem não tem suas preocupações, suas vicissitudes, né? A vida material gera muita ansiedade, muita tortura mental. Olha como os espíritos definiram bem isso. E aí, muitas vezes, a morte assusta por conta disso, né? Porque a gente acaba duvidando se o nosso futuro vai ser melhor mesmo, né? Ou se esse futuro vai continuar sendo de tormento, sofrimento, ansiedade. A gente tem muito medo de deixar as pessoas que a gente ama aqui, né? Então, sei lá, ok, a morte se aproxima. Será que eu vou partir e vou deixar então os meus entes queridos aqui, não vou vê-los nunca mais? Né? Será que a gente nunca mais vai se reencontrar? Então aquelas dúvidas, sabe? Que esse tipo de situação gera na vida do ser humano. Mas realmente, né? O Espiritismo vem nos trazer isso de forma tão clara, tão cristalina, tão racional, tão lógica, né? A gente lê os livros, a literatura espírita, né? André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, espíritos que relatam, sabe, como é a realidade após a morte no mundo espiritual. Para mim, né, e para todos nós, é tão lógico, é tão verdadeiro, é tão claro que é assim, né? Aquela afirmativa que a gente faz mentalmente, de assim, lógico, tá? Perfeitamente, tem que ser assim mesmo. É assim que vai ser, porque é perfeitamente normal, é uma continuidade da vida material, o mundo espiritual. Então, eu diria, sabe, recordando o que a gente falou nesse primeiro item aqui, que o medo da morte tem muito mais a ver com o medo de estar vivendo mal, de estar fazendo coisas erradas aqui. Tá? Se você decide, ok, vou levar uma vida mais regrada, mais disciplinada, uma vida mais equilibrada, uma vida mais amorosa, uma vida pautada em realmente fazer coisas que valem a pena, isso te tranquiliza. Isso vai te tranquilizar. E então eu acho muito bacana, né, as reflexões que esse capítulo nos proporciona, tá bom? Eu sei que a gente poderia ficar falando sobre muitas coisas aqui, mas acho que a gente cumpriu o mais importante. E vejo que mais do que só a gente ler, né, pessoal, as respostas e até as perguntas do Livro dos Espíritos, a gente tem que parar e realmente fazer uma reflexão pessoal. Né? Então eu estou falando aqui de fonte de sofrimentos, penas e gozos terrenos, é o tema desse capítulo. A gente está falando sobre decepção, sobre ingratidão, sobre mágoa, sofrimentos emocionais ligados a essas questões ali. E a gente viu, os espíritos responderam de forma cristalina, sabe, a respeito disso. Mas ok, e eu? Né? Será que eu sofro com a ingratidão das pessoas? Será que eu cobro amor, afeição, reconhecimento, aprovação dos outros? Será que eu sou uma pessoa que se magoa muito facilmente? Porque crio expectativas e regras e exijo que as pessoas da minha convivência cumpram essas regras, que elas nem sabem que eu criei, está tudo na minha cabeça, simplesmente, mas eu criei, elas tinham que saber, elas tinham que cumprir, só que não tinham nada, entendeu? A vida não tem que nada. A gente cria coisas irreais. Então vamos viver mais o mundo concreto, né? Vamos deixar de criar expectativas falsas e exigir que os outros tenham que cumpri-las. E vamos ver se não somos nós os ingratos também. Né? Será que a gente é uma pessoa grata? Gratidão é uma emoção que eleva a frequência vibratória do ser humano. A gente tinha que ser grato, muito grato por tudo, todos os dias. Porque a gente tem muito, a gente recebe muito e a gente é ingrato. Tá? Então vamos avaliar isso também. E a história da mágoa que a gente comentou hoje. Não é? Mágoa, meus amigos, é brasa que a gente segura na mão. Tá? Essa brasa vai te machucar. E se você fica lá querendo tacar essa brasa em alguém que te magoou, você vai se ferir primeiro. Ou se você segura a brasa e não tem coragem de tacar
nem é esse o seu desejo, é só curtir a dor e o sofrimento, esse sofrimento, essa dor, essa ferida que a brasa vai causar, vai te adoecer. Você vai ficar doente de mágoa guardada, de ressentimento. Quantos espíritos desencarnados trazem histórias desse tipo? Trazem histórias de que não conseguiram perdoar e perseguem as suas vítimas por mágoa. O ódio que eles desenvolveram inicialmente era uma mágoa, era uma dor, era um sofrimento em relação àquelas pessoas, que se transformou em ódio. Eles carregam a brasa e jogam e ficam jogando a brasa. Só que não basta uma brasa, o tempo todo eles criam uma outra brasa e jogam, criam uma outra brasa e jogam. Eles não perdoam, eles ficam nos processos obsessivos. Só que quando a gente conhece a história dos obsessores, o que a gente vê? Que aquele espírito tão vingativo, tão endurecido, tão ruim, que só quer fazer o mal para os outros, para o obsediado, é o maior sofredor, é o grande sofredor, porque ele não soube lidar com a dor e o sofrimento. E ele entrou por esse caminho da vingança, que não alivia o sofrimento. A vingança não diminui o sofrimento. É uma ilusão que os vingadores têm, né? De que se eles completarem o processo de vingança, se eles se vingarem completamente do outro, eles vão se libertar do sofrimento. É uma grande ilusão. E vamos rever, né, a história dos nossos relacionamentos, das nossas uniões, que não só casamento, mas das uniões de amizade, das uniões fraternas que a gente tem na nossa vida, o quanto elas são uniões verdadeiras da alma e não só do corpo. O quanto a gente tem amigos porque a gente gosta desses amigos e não porque a gente tem interesse no que eles podem trazer de benefício na nossa vida. Interesse financeiro, interesse de vantagem social. A gente tem que buscar uniões da alma. Tá? Importante isso, é um alerta que esse capítulo nos faz. E sobre o medo da morte. Então que a gente possa, né, ter uma visão realista da vida, da morte que continua, que a morte é uma passagem e a vida vai continuar. Então não precisamos ter medo da morte, desde que a gente tenha essa visão ampla de que a gente tem que viver bem aqui e a gente está garantindo uma continuidade de vida boa depois da morte. Tá bom? Então é isso, meus queridos. Agradeço a atenção de vocês, espero que a gente possa fazer boas reflexões. E aí na semana que vem a gente tem a terceira e última parte desse capítulo, onde a gente vai trabalhar bastante sobre a questão do suicídio. Tá bom? Então, gratidão, um beijo para todos, até a nossa próxima aula.